E voltamos, programa Plantão da Tarde desta terça-feira e, como sempre, às terças e quintas-feiras, a gente também aproveita para debater, a gente aproveita para o nosso quadro Em Debate. Bom, vamos lá, terça-feira, dia de debater, nossos professores William Louro e Camilo Oliveira conosco, hein, gente? Nós seguimos, é claro, aqui na programação com temas de relevância apresentados com duas visões diferentes pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. E em pauta, nós vamos abordar aqui na eleição 2020, nas eleições 2020, Poços de Caldas terá 9 candidatos para concorrer à prefeitura da cidade. E também vamos debater que vão concorrer a uma vaga no Legislativo 296 candidatos a vereadores, na junção de todos os partidos de Poços de Caldas. Já no estúdio, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, professor Camilo Oliveira. Camilo, obrigado pela presença mais uma vez. E também o professor de Ciências Jurídicas, advogado e doutorando em Direito Comparado pela Universidade Autônoma de Lisboa, William Louro. William, obrigado também pela presença. A gente, de vez, nós iremos entrar no tema eleições, O Em Debate vem com diversos temas, principalmente ao entorno da pandemia, e agora a gente entra no tema eleições 2020. Para começar, introdução por parte do nosso debatedor, Camilo Oliveira. Boa tarde, Galo, professor William. Boa tarde você que nos acompanha, é sempre um prazer estar aqui. E agora, diante da proximidade com o processo eleitoral, efetivamente nós vamos discutir um pouco desse que é um assunto muito importante. Apesar de toda a rejeição que o político e a política de um modo geral tem tido, é importante que nesse momento pré-eleições nós possamos acompanhar efetivamente quem são os nomes que estão colocados, que foram escolhidos em convenção pelos partidos políticos a disputarem os cargos de prefeito, vice e de vereadores. Aqui em Poços, como já vem sendo falado, nós teremos 9 candidatos, é um número alto, um número expressivo, o que demonstra de certa forma que os diversos grupos políticos não estão coesos e não estão unidos, justamente pela grande responsabilidade que pesa sobre esses grupos políticos e, sobretudo, pelos candidatos, aqueles que colocaram seu nome e são as apostas dos grupos políticos para administrarem o município pelos próximos 4 anos. Então é muito importante observar isso. Primeiro, a ausência de coesão desses grupos, o que gerou, o que tornou possível termos 9 candidatos, um número muito expressivo, talvez um dos maiores números dos últimos anos, das últimas eleições. E, por outro lado, é muito importante que a gente fique atento a quem são esses nomes. Nós temos 9 nomes para todos os gostos. Temos nomes já experimentados na política, nomes fora da política, nomes com experiência administrativa, outros com experiências diferentes. E, nesse momento, é importante fazer a avaliação. Desde já, nós iniciaremos a campanha eleitoral no próximo domingo, mas desde já é importante que a gente observe quem são esses candidatos, façamos uma pesquisa, uma análise, uma reflexão e com certeza a partir do dia 27, que inicia a campanha eleitoral, nós teremos a possibilidade também de ver as propostas, se teremos efetivamente propostas, temas propositivos ou se essa eleição mais uma vez ela vai culminar em discussões menos importantes do que aquilo que realmente nos interessa. Temos que observar e essa responsabilidade é de todos nós. Professor Camilo Oliveira, portanto, em sua introdução, agora a oportunidade de introdução do professor William Louro. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Gala. Boa tarde, professor Camilo. Bom, as eleições, como todos nós sabemos, foram modificadas, as datas das eleições foram modificadas, e por isso que nós estamos tardiamente entrando no processo eleitoral. Se estivéssemos no calendário normal, que seria a eleição no dia 3 de outubro, já estaríamos em plena campanha. Como as eleições foram adiadas lá para 15 de novembro, então agora que nós vamos começar, de fato, a campanha eleitoral. E nesse momento, a campanha eleitoral para prefeito e para vereadores, como o professor Camilo disse, é muito importante a gente analisar cada um dos candidatos com as suas propostas, se são realmente propositivas, para que a gente tenha sempre o melhor representante ali encabeçando os destinos do nosso município. Temos que escolher, sem
sempre o melhor e, portanto, para isso é importante que a gente analise todas as suas propostas, todas a sua vida pregressa, né? As suas propostas, para que realmente verificar se aquela pessoa será um bom gestor. Como eu já disse outras vezes, o gestor precisa ter criatividade para administrar, principalmente no município, que temos aí todas as nossas vicissitudes, todos os nossos problemas, e com parcos recursos, não é Poços de Caldas, a maioria dos municípios de Minas Gerais e do Brasil são governados com parcos recursos, tendo em vista que a arrecadação de repente não é muito grande, os repasses também não, e a crise que nós vivemos. Então, portanto, essa eleição especificamente, dentro desse ambiente que nós estamos vivendo de uma pandemia, ela se torna muito mais importante do que as eleições passadas. Essa especificamente em Poços de Caldas, nesse ponto de vista o Camilo tem razão, no sentido de uma falta de coesão dos grupos políticos, gerando aí 9 candidatos, mas por outro lado, um contraponto, é importante que a gente tenha mais opções, nós temos mais opções para escolher aquele que será o melhor representante para gerir a nossa cidade para os próximos 4 anos. E, além disso, todos os mais de 200 e quase 290 vereadores também tem que se analisar cada um deles para ver qual será aquele que melhor nos representará no Legislativo para auxiliar o Executivo a comandar o nosso município nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Então, introdução por parte de nossos debatedores. Poços, só reforçando, terá então 9 candidatos para concorrer à prefeitura da cidade. O PDT oficializou a candidatura de Eduardo Junqueira Dias à prefeitura de Poços. O PSB terá como candidato o ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, terá como candidato Hércules Berlini Tassinari. O Rede Sustentabilidade terá o ex-vice-prefeito, professor Flávio Faria, como candidato à prefeitura. O Podemos oficializou a candidatura de Geraldo Laier. O Republicanos terá como candidato à prefeitura do ex-prefeito, ex-deputado federal por 3 mandatos, Geraldo Tadeu. O Solidariedade terá como candidato à prefeitura João Alexandre Moura. O partido PSDB vai tentar a reeleição do atual prefeito Sérgio Azevedo e o Cidadania oficializou a candidatura de Iula Merola à prefeitura de Poços de Caldas. Professor Camilo, falado então ainda neste tema, da quantidade que nós temos de candidatos, um número quase que recorde que a gente pode colocar, são 9 opções que o eleitor tem. Até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo, até mesmo quanto à divisão dos votos, A gente, em outra proporção, obviamente, mas nós tivemos na última eleição federal, a questão de vários candidatos a deputados, representantes de Poços, e acabou que nós não tivemos efetivamente ninguém daqui de Poços, a não ser Mauro Tramonte, que tem representado a cidade, mas lá da capital, Belo Horizonte. Até que ponto é positivo, até que ponto é negativo termos 9 opções para as eleições majoritárias em nosso município? Bom, Galo, veja bem. Primeiro que é importante destacar isso, a partir do momento que nos diversos grupos políticos que compõem a nossa cidade, eles não demonstram coesão, eles também criarão uma dificuldade para a eleição a deputado, porque essa ausência de consenso em torno de alguns nomes ou de um nome, ele gera uma dificuldade na eleição proporcional, na eleição para deputado, tanto estadual como federal. Então, esse é um ponto negativo. Por outro lado, o professor William bem disse, na medida que nós temos vários candidatos que representam diversos grupos políticos, diversas ideologias políticas, nós temos um maior leque de opções para se escolher. Mas esse maior leque de opções, ele também gera uma responsabilidade maior no eleitor, porque o eleitor tem que ficar atento em todos esses nomes, tem que ter o cuidado e a delicadeza de pesquisar essas pessoas que se colocam. Nós temos nomes conhecidos, nomes não tão conhecidos, e teremos um momento adequado, oportuno, que é a campanha eleitoral, mas desde já na pré-campanha teremos a possibilidade de ver quais são os que representam determinada ideologia, quais representam determinado segmento, quais são as propostas que estão sendo colocadas.
diversificadas. Isso é um fator positivo, né? Penso que será uma eleição propositiva. Nós vemos que os nomes que se lançaram candidatos são nomes que realmente estão disputando o cargo, não eles estão entrando apenas para tumultuar, e o resultado dessa eleição, além de estar bastante indeciso, nós não podemos cravar a vitória de ninguém ou a preferência de ninguém, quem foi eleito vai ser eleito com menor número de votos, não vai haver uma grande diferença de número de votos entre o eleito e os não eleitos, de modo que, passado essa eleição, né, o prefeito eleito ele vai ter que fazer essa discussão e essa composição com os grupos políticos que saíram derrotados na eleição para poder bem administrar, para ter uma Câmara coesa no sentido de votar e aprovar aquilo que for melhor para a cidade. Certo. Professor William, falando ainda sobre essa questão do número de candidatos, né? Quanto mais candidatos temos, essa competitividade cresce e, por outro lado, a porcentagem até mesmo para um possível ganhador, um possível eleito, ela acaba sendo um pouco mais baixa do que o convencional. Nós costumamos ver em outras eleições candidatos que têm aí 50% de votos, 40%, 60%. E nessa atualidade, né, neste panorama atual, nós poderemos ver candidatos ali na casa dos 20% dos votos, né? Só uma metáfora que eu estou fazendo, mas é uma porcentagem bem menor do que a habitual sendo eleitos, né? Falando em democracia agora, não atrapalha essa questão democrática? Não teremos aquele 50% mais um de eleição diretamente ao cargo de executivo, né, ao cargo de chefe do executivo? Bom, nas eleições majoritárias vence aquele que tem o maior número de votos, né? Especialmente em Poços de Caldas, a gente não tem segundo turno, então nós vamos ter a possibilidade, como o professor Camilo disse, dentro dessa diversidade dos candidatos, desse número elevado de candidatos, que o candidato vencedor não tenha um número tão expressivo de votos, né? Se a gente tem aí uma coesão dos grupos e aí nós temos menos candidatos, a possibilidade daquele candidato vencedor ter aí uma representatividade maior no sentido de angariar mais votos, poderá ser, nesse sentido, nesse momento, nesse conjunto, nesse cenário que nós estamos verificando das eleições de 2020, isso não vai acontecer. Nós vamos ter um candidato que será eleito com, de repente, 20%, 30% dos votos válidos, computados, excluídos aí os brancos e nulos. E o que tem acontecido ultimamente é que, em algumas situações, os brancos e nulos são maiores ainda que os votos dados àquele que se sagrou vencedor. E uma questão importante em Poços de Caldas, que é histórico, o atual prefeito que é pré-candidato à reeleição, se acontecer dele ser reeleito, né, será a primeira vez que Poços de Caldas terá uma reeleição. Tamanha é essa diversidade, mas a gente tem que entender também que no passado, né, nós tínhamos um rodízio dentro do mesmo grupo político, nós tínhamos rodízio de candidatos dentro do mesmo grupo político, até que em determinado momento isso eclodiu e aí esses candidatos foram pulverizados. Então, portanto, dentro desse cenário que nós temos, de pessoas que realmente estão interessadas, porque analisando todos os pré-candidatos que vocês acompanharam aí no bloco anterior, todos eles têm realmente o interesse de disputar essas eleições. Eu acho que será realmente uma eleição propositiva e quem ganhar não terá essa margem de votos pelo que está se projetando, né? Amanhã a gente pode ver, a eleição é muito dinâmica, amanhã pode acontecer um fato de alguém disparar, mas a projeção é que aquele que vencer não terá aquele número expressivo de votos que poderá representar a maioria da população de Poços de Caldas. Tá certo. Entrando no tema também legislativo, né? Os candidatos à vereança local, nós temos aí concorrendo ao legislativo pelo menos 296 candidatos a vereadores, né? A coligação Poços, o Futuro é Agora, do PDT, terá ao todo 19 candidatos a vereador, com 11 homens e 8 mulheres. A chapa do PSB não tem coligação com outros partidos, né? Chapa pura, e a sigla terá 23 candidatos a vereador.
No PTB vão ser 11 candidatos a vereadores, sendo 7 homens e 3 mulheres. O Rede Sustentabilidade terá 23 candidatos. O Podemos não terá candidatos a vereador. O Republicanos, com a coligação Preocupados com Poços, vão concorrer com 45 candidatos a vereador, dentro também essa coligação, as chapas, né, com outros partidos. O Solidariedade terá um total de 23 candidatos a vereadores. Também a chapa Poços segue em frente, né? Terá mais de 92 candidatos para vereador, que é uma coligação feita entre PSDB e outros partidos. A chapa Cidadania e PSL vai sair com 25 candidatos a vereadores. Já o Partido dos Trabalhadores vai concorrer com 16 candidatos e não terá candidato à prefeitura. Professor Camilo, falando sobre essas cadeiras que nós temos na Câmara de Vereadores, meio que dificulta esse ano o trabalho, né? Dificulta em um outro termo, mas fica mais difícil, né, para que a pessoa consiga realmente entrar na Câmara. Não temos a questão das coligações e os candidatos precisarão mesmo ter uma representatividade bem grande de votos para conseguir as suas cadeiras, assim como os próprios partidos, para conseguirem colocar mais de uma cadeira, mais de uma representatividade na Câmara local. Essa é uma mudança da legislação eleitoral que foi muito importante. Primeiro, né, só para que o nosso telespectador possa entender bem. Nessa eleição nós não teremos as coligações para os cargos proporcionais, ou seja, para aqueles que buscam uma cadeira no Legislativo. Então cada partido ele terá sua chapa com um determinado número limite de candidatos, né, como também respeitando a proporcionalidade de 30% de mulheres, e essas chapas formadas por um único partido, elas vão concorrer a essas vagas. Então nós temos diversos partidos, cada partido concorrerá individualmente a fim de buscar que os seus candidatos sejam eleitos. Isso gera, e eu disse no início que é importante, porque isso gera uma mudança, uma alteração no quadro que nós não tínhamos. Então nós tínhamos antes que vereadores com poucos votos, com candidatos com poucos votos, mas com coligações de partidos com grande número de votos, acabavam sendo eleitos em detrimento de candidatos que tiveram um expressivo número de votos, mas a sua coligação não alcançou determinado número limite, né, necessário para se alcançar uma cadeira. Então a diferença é essa. Nessa eleição, cada partido concorrerá individualmente em relação à sua chapa de vereadores, de modo que o candidato e o partido tiverem o maior número de votos, a possibilidade de serem eleitos e de assumirem uma cadeira no Legislativo ela é maior. Então ela gera uma justiça no sentido de que aqueles que tiverem o maior número de votos ou o partido que tiver o maior número de votos tem a possibilidade efetiva de ter o maior número de candidatos. Agora, é uma eleição muito difícil, né? Porque se nós formos pensar, fazer um exercício pessoal, com certeza nós temos um vizinho que é candidato, um conhecido, ou um amigo, ou um familiar. Então é muito difícil decidir por qual dos quase 300 candidatos escolher. Então é por isso que também é importante não votar por coleguismo, companheirismo ou apenas por amizade, mas votar realmente em pessoas que tenham, primeiro, uma história construída no sentido de serem pessoas honestas, probas e que também tenham capacidade para exercer essa função. E a capacidade ela não está adstrita, não está diretamente relacionada com a formação acadêmica, nada disso. Claro que seria importante, mas a capacidade está relacionada na coerência, nas ações políticas, no bem representar a população daquele bairro, daquela entidade, daquela organização. Então é muito importante isso, que dentro desse cenário, com inúmeros candidatos, nós possamos nos aproximar daqueles que têm um pensamento ideológico mais próximo que o nosso, mas que também tenham capacidade de resolver problemas, de atuar em conjunto com o Poder Executivo. Por quê? Diferentemente do que a gente imagina, a função do vereador é muito importante. Uma função de fiscalizar os atos do Executivo, de criar leis e normas que possam mudar e melhorar a vida da população, que possam contribuir também com aquelas boas decisões do Poder Executivo. Então nós temos sim que ter candidatos que representem os diversos aspectos políticos, mas também que sejam eficientes nas suas atividades. E, professor William, até aproveitando esta fala do professor Camilo, é bom que todos entendam o real papel de um vereador, de estar junto ao Legislativo, essa fiscalização feita com o Executivo, até porque muito mudou, vamos colocar de 20 anos para cá,
né, a questão de que tínhamos aí uma tradição, as chamadas cadeiras cativas do Legislativo, onde muitas pessoas ficavam por lá por diversas eleições, por diversos mandatos também, conseguiam ficar por lá. E agora a população está mudando também esse aspecto por renovação e tudo, mas entendendo o real papel do vereador, que não é de pagar uma cesta básica para outra pessoa, pagar um cafezinho para outra, mas sim efetivar e representar cada um dos seus eleitores na Casa do Legislativo. Bom, é importante que a gente entenda realmente, como o professor Camilo falou, o papel do vereador, o papel de fiscalizar, o papel de fiscalizar o Poder Executivo, o papel de propor leis que vai ajudar toda a população, que vai beneficiar toda a população. Porque apesar de ele ser eleito por um número de eleitores, né, de repente representar uma camada da sociedade, não é? Ele é vereador do município, não é vereador daquele grupo ou da camada, daquela comunidade, daquele bairro de onde ele veio. Eu discordo num ponto do professor Camilo que quando ele diz que de repente a capacidade não necessariamente está ligada à formação. Na minha opinião, eu acho que o vereador ele precisa ter sim uma formação mínima, né? Estou falando de estudo, obviamente, para que ele seja menos suscetível a qualquer tipo de maracutaia que possa ocorrer dentro dos conchavos que normalmente acontece. É importante que a gente entenda que o Executivo tem que trabalhar junto com o Legislativo propositivamente para o bem do município, que é óbvio que o Executivo vai mandar leis para a Câmara e vai precisar do apoio dos vereadores, sim, para a aprovação daquela lei, mas essa aprovação, esse apoio dos vereadores deve ser realmente por conta da proposta, né? Por conta do conteúdo daquela lei que vai beneficiar todos os cidadãos de Poços de Caldas, e não por conta de interesses pessoais. O que a gente vê, isso foi noticiado em todo o Brasil, nós acompanhamos, lamentavelmente, os episódios de corrupção, iniciando lá no Mensalão, depois Petrolão, aquelas coisas todas, e agora o que está em modo Covidão, por conta dos interesses pessoais. Essa coalizão que é necessária para que o Executivo caminhem junto com o Legislativo e avancem em todas as frentes necessárias, tem que ser feito por conta do interesse mútuo no bem-estar da população daquele município e não por interesses pessoais. E aí, quando a gente tem essa quantidade de vereadores, né, quase 300 vereadores, a gente tem que analisar, sim, como o professor Camilo disse, a honestidade de cada um, a sua vida, né, a sua formação também, principalmente, porque quanto mais a pessoa tem mais capacidade, mais estudo, ela terá mais capacidade para entender realmente o seu papel como representante daquelas pessoas e poder exercer a vereança de forma digna e correta. E sem aquele assistencialismo que por muito tempo, aí dominou não só o município de Poços de Caldas, como todo o Brasil. Aquele negócio de troca, né? Porque agora, nesse momento da eleição, vai aparecer o candidato e aí um vai precisar de encher a laje, outro vai precisar de uma cesta básica, aí você vai trocar o voto por conta desses favores. Não, você precisa votar por conta do que aquela pessoa vai fazer para o benefício de todos e não para o seu próprio interesse pessoal. Maravilha. Para a gente fechar agora, considerações finais do professor Camilo Oliveira, ressaltando a questão que este tema será mais recorrente a partir de agora também aqui no quadro Em Debate. Bom, primeiro que esses espaços e momentos de discussão sobre assuntos políticos, independente de serem próximos à eleição ou não, são fundamentais. Nós devemos pensar a política e observar aquilo que acontece no mundo político com muita atenção, com muito cuidado, para que a gente consiga formar boas opiniões. E formando boas opiniões que a gente consiga reproduzir e transformar e realmente lutar pelas transformações que todos nós queremos. Só xingar o político, né, só criticar o político não é o caminho certo. Nós devemos entender como funciona esse sistema e, diante disso, poder lutar pelas melhorias. Seja bem escolhendo os nossos representantes, bem escolhendo o vereador, bem escolhendo o prefeito, assim como também no âmbito estadual e federal.
ideal. Nós devemos refletir e pensar no aspecto político. Aqui em Poços, nessas eleições, nós teremos 9 candidatos e nós teremos espaços, né, para que esses candidatos realmente apresentem as suas propostas, os seus programas de governo, e teremos também meios de acompanhar se esses candidatos estão realmente fazendo uma campanha propositiva ou estão, como o professor William disse, fazendo assistencialismo, que além de não ser permitido por lei, não é uma medida ética correta que nós devemos perceber. O voto é obrigatório, mas ele também é sagrado. O nosso voto, ele é fundamental no regime democrático. Somos nós que tomamos as decisões através dele. Então, que nós possamos ser mais participativos no sentido de acompanhar e poder melhor votar, melhor escolher os nossos representantes. Professor William, considerações finais. Bom, nós vamos iniciar o processo eleitoral, então precisamos ficar atento a qualquer tipo de armadilha. Não é? O voto de cada um de nós é muito importante, como o professor Camilo falou, é sagrado, é obrigatório, na minha opinião ele não deveria ser, mas esse é um outro assunto, para um outro debate. Mas nós vamos votar e temos que votar conscientemente. Nós vamos receber, sim, um monte de contato, várias pessoas nos procurando para tentar cativar o nosso voto. E o nosso voto tem que ser dado para aquela pessoa que realmente tem a capacidade de nos representar e representar a população de uma forma adequada, ética, consciente e realmente interessado no bem-estar de toda a população e não no interesse daquilo que a gente chamou, a gente já tratou e já falamos aqui e continuaremos falando, daqueles que são políticos profissionais. A política não pode ser, o exercício da atividade política não pode ser uma profissão. A pessoa tem que se doar para fazer esse papel, ou seja, ela vai obviamente ser remunerada por isso, mas ela não pode ter disso de uma profissão. Nós não podemos continuar elegendo políticos profissionais. Quando a gente tem a oportunidade de renovar, nós precisamos renovar as cadeiras para que pessoas entrem, novas pessoas entrem com novas ideias, para que sempre busque o interesse da população. Em especial em relação à eleição majoritária, os nove candidatos, na minha percepção, os 9 candidatos todos têm o interesse de participar desse processo de forma propositiva. Ninguém está ali, na minha percepção, na nossa percepção aqui, ninguém está ali se aventurando, né? Desde aqueles que já são experimentados na política, ou aqueles que estão começando agora, aqueles que não são tão conhecidos, todos aqueles têm algo em comum, que é o amor por Poços de Caldas e a vontade de fazer o melhor pela nossa cidade. Então, precisamos escolher o melhor, analisando as suas propostas, e aquele que for eleito terá que ter em mente que vai ter que ser um gestor criativo e, a partir do dia 1º de janeiro, quando iniciar o seu mandato, iniciará o mandato para todos os poços caldenses e não só para aqueles que o elegeram. Muito obrigado mais uma vez aos professores William Louro e também Camilo Oliveira. Quinta-feira a gente retorna aqui no quadro Em Debate, trazendo temas de relevância com visões diferentes para que você possa construir a sua opinião. A gente fica por aqui. Obrigado pela audiência e continue conosco em nossa programação. Até mais!